E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Israel Guimarães e a gente vai iniciar um curso aí de linguagem C do zero, tá? A ideia é passar meu conhecimento que eu tenho para vocês da linguagem C e a gente conseguir fazer futuros projetos, tá bom? Bom, onde é que o C, pessoal, ele é utilizado, tá? O C, ele pode ser utilizado em várias áreas, tá? Então, a gente consegue usar a linguagem C em sistemas embarcados. Dei um exemplo que eu trouxe aqui, foi o Arduino, né? A gente consegue programar ali o LED para ligar, desligar. Deu o código que faz essa programação, que fica gravado na placa, basicamente, né? É em C. Eu tenho o campo de jogos também, né? A gente consegue fazer jogos aí com a linguagem C, tranquilamente, tá? Um exemplo que eu trouxe aqui é o Nintendo 64. Na época, os jogos foram escritos em C e um pouco de assembly, tá? Então a gente consegue sim trabalhar na parte de games, tá? Sistema operacional, cara, kernel do Linux, escrito em C, tá? Então a gente consegue até desenvolver sistemas operacionais com a linguagem C. É uma linguagem muito poderosa, só que exige que você estude, tá? É tranquilo, começa básico, pessoal, e vai avançando, naturalmente, tá? Questão de software, eu tenho o Git, um dos exemplos, né? Então, o Git também foi escrito em C, é muito utilizado hoje. Então, tem campo. Então, a linguagem C consegue aí, ser utilizada em vários campos. Pessoal, características da linguagem C que é importante a gente saber, tá? Então, a linguagem C é uma linguagem que a gente vai conseguir ter um alto desempenho em projetos. Então, aí eu preciso economizar o hardware. Poxa, a linguagem C é uma linguagem justamente para você conseguir ter um desempenho melhor. Então, a gente vai usar ela. Cada linguagem tem seu propósito, tá? Então, a linguagem C, ela se comunica muito facilmente com o hardware, daí a gente consegue ter um bom desempenho, tá? Em relação à abstração, justamente a ideia é essa. Eu consigo pegar a linguagem C e eu consigo falar com a camada do hardware. Então a gente consegue basicamente ter um controle total na parte do hardware, tá? Isso é bem interessante, beleza? A linguagem C, ela é uma linguagem onde a gente vai chamar de linguagem estruturada, né? A gente cria ali as funções que a gente vai ver mais para frente, e cada função aí é responsável por executar um pedacinho do código, e quando vem a gente tem o código inteiro, a gente tem o programa inteiro, tá? A linguagem C é uma linguagem estruturada, beleza? Portabilidade. Portabilidade eu tenho um sistema operacional A, sistema operacional B, eu escrevi um código em C, né? Então eu consigo pegar o meu código e fazer rodar nos dois sistemas operacionais. A linguagem C ela foi criada justamente para resolver esse problema, tá? O cara pensou, vamos criar uma linguagem que vai resolver esse problema. Então, eu tinha que alterar pequenas coisas, se eu tivesse que alterar ali alguma coisa no código, e eu tinha um programa para vários sistemas operacionais. Então, em relação à portabilidade, ela é bem interessante, tá? Uma coisa que eu resolvi frisar aqui, e eu acho interessante, que a linguagem C ela vai deixar você fazer exatamente o que você quiser. Não vai te mandar um aviso, ó, aqui você não pode, que você errou, né? Porque a ideia eu te dou, a ideia da linguagem C, né? Eu te dou poder total ao hardware. Faz o que você quiser, tá? Então, eu trouxe essa questão aí justamente por isso. Você tem que entender para você minimizar os erros. No meu ponto de vista, isso é interessante. Isso mostra domínio aí sobre a linguagem, tá? Mas a gente vai ver isso aí. Então, basicamente, eu consigo ter um controle melhor, beleza, é vantagem, mas eu também consigo errar mais se eu não dominar a linguagem C, tá? Então, pessoal, aqui são alguns projetos que eu resolvi trazer para vocês para justamente mostrar que a gente consegue fazer absolutamente tudo com a linguagem C, tá? É sempre um caminho mais longo, mas é um caminho longo com aprendizado. É assim que eu penso, tá? Então aqui eu dei alguns projetos em Arduino, certo? Quero fazer um drone aí, vou, quem sabe trazer para o canal, mostrar aí.
E a linguagem que eu utilizo é a linguagem C, então é bem bacana. Games, tá? Eu tenho alguns games em desenvolvimento, então eu utilizei ali uma biblioteca, a biblioteca é escrita em C, certo? O Relic Hunter, né? O game de cima, eu escrevi uma biblioteca em C para terminal, né? Que é o C Game, para eu criar joguinhos com ASCII, tá? Basicamente a gente tem um Atari, né? Dá para trazer para o canal aqui também. Como eu estou estudando processamento de imagem, então eu resolvi criar um software, né, para trabalhar com imagens, né? É bem interessante, dá para trazer no canal. Então é uma área fantástica. A linguagem é a linguagem C. A assistente virtual, que é a Evelyn ali, é na linguagem C também. Então a gente basicamente consegue fazer tudo. É um caminho mais longo, mas eu tenho mais conhecimento, né? Sempre penso assim. Para quem gosta, então acho que vai ser bem interessante, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Coisa rápida, né? Uns detalhezinhos ali, alguns pontos, tá? Mas a ideia é dar a visão que você vai conseguir fazer as coisas, né, com a linguagem C. Você vai ter que realmente estudar, né? Mas a gente vai aprender aí todos juntos, né? Tranquilamente, tá? Então, se você gostou, se inscreve no canal, comenta aí, compartilha, fica à vontade. E o que eu puder passar de conhecimento, eu vou passar, tá? É uma linguagem bem legal, cara. Exige mais de você, exige, né? Mas você vai entender. Então, eu particularmente gosto, então a ideia justamente da playlist é essa, tá? Então tá, até a próxima. Valeu!